tudo bem? Estamos chegando aqui com mais um podcast Mulherar. Hoje é segunda-feira, 18 horas, estou aqui nesse cantinho da minha própria casa, recebendo uma convidada mais que especial, uma figura que particularmente, de manhã cedo, quando eu estou indo para a escola levar a Sofia para a aula, é com ela que eu fico ligadinha através da rádio União FM. Mas antes de dizer quem é a nossa convidada, vou convidando vocês, mulherada, todos, todas e todes que estão aí, compartilhem esse link para a maioria das amigas, das colegas. Vamos chegando, que essa bancada aqui é uma bancada muito especial, onde a gente traz mulheres inspiradoras, mulheres que atuam na área da política, da cultura, no enfrentamento ao racismo, na educação. Por aqui já passaram muitas mulheres empoderadas e sempre agregando conteúdo, experiência para as nossas vidas. E hoje a mulher convidada de hoje, né, a Stephanie Sander, gente. Ela é jornalista, ela é apresentadora, né, comunicadora da Rádio União FM. Ela já foi repórter do Correio do Povo. Ela é atualmente influenciadora, tem mais de 17 mil seguidores no seu perfil. É uma mulher jovem, né, descolada, que tem a cara, né, do projeto de sociedade que a gente defende, onde a gente se coloca mesmo nos lugares, ocupa espaços e faz com muita sabedoria, com muita qualidade, aquilo que nos foi designado. Então, hoje o papo é sobre mulheres na rádio. O papo hoje é sobre podcasts, que é uma experiência que a gente está experimentando e vivenciando aqui com vocês. O papo hoje é sobre os desafios, né, das mulheres como apresentadoras na área da rádio, que é algo muito difícil no país. Em contrapartida, as mulheres muito presentes nos podcasts, tanto como ouvintes, como também elaboradoras, né, programadoras de todo esse conteúdo. Então, eu estou feliz mesmo, estou emocionada, porque imagine uma mulher que tem uma fala super fluente, uma mulher super descolada. Eu que não sou da área, sou uma parlamentar, mas que criamos, eu e a Duda Rocha, esse podcast com o intuito de trazer muitas mulheres para cá, dar visibilidade, né, potencializar, porque eu acredito de verdade que quanto mais juntas nós estamos, quanto mais lugar nós damos umas às outras e articulamos as nossas ideias, mais a gente avança na sociedade. Então, estou muito feliz, estou orgulhosa, né, de ter aqui a Stephanie Sander no nosso podcast de hoje. Stephanie, quero te dar as boas-vindas, agradecer muito por teres aceito esse convite. Com muita humildade, né, eu abro assim esse programa com uma pessoa que é da rádio, né, que tem toda a expertise nessa área. Não me julgue pelo papel que eu estou cumprindo, porque o meu papel é um papel político e, às vezes, no papel político, a gente precisa se desafiar a experimentar ferramentas, né, que não eram comuns para nós na década de 90, nos anos 2000, que quando eu me elegi pela primeira vez vereadora aqui em São Leopoldo, mas a comunicação é dinâmica, as ferramentas mudam, a sociedade se transforma e a gente não pode ficar para trás. Então, hoje eu estou aqui do lado de uma sabidona, né, de uma mulher super empoderada, que manja tudo desse tema. E a gente vai trocar essas experiências, porque eu tenho certeza que não foi fácil estar no lugar que tu estás. Então, começando, né, como é de praxe aqui no nosso programa, a gente pergunta quem é a pessoa que a gente está trazendo. Então, conta pra gente, Stephanie, quem é a Stephanie Sander? A tua trajetória, por onde tu percorreste, a tua formação, como é que tu chegaste nesse meio, né, da rádio e hoje como influenciadora. Bom, primeiro quero agradecer o teu convite. Eu que estou super honrada e emocionada de estar aqui, onde tantas mulheres, como tu bem falou, já passaram, né? A última foi a Daia, que é uma amiga também, que luta aí pelas cooperativas, pelos resíduos. Ouvi a fala dela e curti demais. Já estava de olho, namorando um espacinho aqui para vir conversar contigo. Que bom que deu tudo certo. E agradecer a Duda também, que está aí à frente dessa produção. Bom, eu acho que eu posso começar respondendo que eu sou uma guria teimosa, porque eu acho que a mulher que passa, né, por algumas batalhas tem que ser teimosa, tem que querer muito tá onde ela tá. Eu meio que entrei no jornalismo por acaso, assim, porque eu sempre fui da comunicação, mas principalmente da arte. Eu sempre fiz teatro
e gostava muito disso, queria seguir nessa profissão, mas aí naquele impasse de, eu vou conseguir trabalhar, não vou, acabei fazendo jornalismo, porque sempre gostei muito de ler, de escrever, de me comunicar. E aí entrei na faculdade, fui estagiar na TV Fevale na época, me descobri no curso através desse estágio e vi que eu podia ser porta-voz de histórias, né, de verdades, e isso me encantou. Então, quando eu comecei a escrever para o Correio do Povo, onde eu fiquei 10 anos como correspondente, eu tinha principalmente, para mim, né, a missão de que, assim, eu não vou falar das tragédias da minha região. Eu quero mostrar as coisas boas, eu quero mostrar o dia a dia, eu quero contar os personagens que fazem a diferença lá. Porque principalmente os jornais maiores da capital olham para cá quando tem uma notícia ruim. Então eu consegui, eu acho, desmistificar um pouquinho disso. Como correspondente, me orgulho muito assim desse trabalho, porque realmente eu falava das 21 cidades do Vale dos Sinos, de São Leopoldo até Rolante, Taquara, Riozinho, todo o Vale do Paranhana, né? E por eu ter essa abrangência, eu sempre tive muitos contatos em várias cidades. Então hoje eu falo para muitas dessas cidades através da Rádio União, mas tenho amigas, né, tenho contatos. Eu acho que todas as mulheres, independente do setor onde elas atuam, seja na comunicação, numa empresa, elas têm sempre aliadas, como tu falou, né? Quando a gente está junto, a gente está mais forte. E eu acho que isso é uma grande sacada, assim, do jornalismo, né, da comunicação. Eu tenho uma rede muito boa de amigas que me ajudam nas assessorias, nas pautas, que agora, né, mudou um pouquinho o foco, mas eu quero ir num show, eu peço uma ajuda, será que a gente consegue uma credencial? A Duda é uma que me ajuda para fazer a cobertura. Então, houve, de certa forma, uma transição na minha carreira, porque eu saí ali do pé no barro, né, da repórter, da jornalista que vai, faz pauta na chuva, cobre grandes feitos, enfim, para hoje estar num estúdio falando com pessoas que trabalham ouvindo a rádio, que se deslocam ali no trânsito, enfim. E hoje eu posso dizer que eu não planejei, sabe? Foi acontecendo, mas eu não consigo me imaginar onde eu estou hoje, assim, não conseguiria ver um futuro diferente, porque eu amo estar ali falando de música, compartilhando cultura, ainda focando nas pautas positivas, né? E, de certa forma, por ser a única apresentadora da União, eu trago, sim, pautas femininas. E aí, às vezes, tem um ou outro comentário de mas aí tu só lê notícia voltada para o público feminino. Sim, porque esse é o meu papel como apresentadora, porque todo o restante da rádio tem o olhar masculino. Só que hoje, felizmente, a maioria do público da rádio é feminino. A gente tem cerca de 70% de público feminino, dos 25 aos 40, e o restante masculino, porque a mulher tem essa conectividade. Eu digo que eu me sinto muito amiga das minhas ouvintes, porque eu brinco com elas que estão fazendo uma faxina, que estão levando o filho para a escola, que estão fazendo almoço, que estão no escritório. Então eu me vejo ali naquele cenário e tento ser uma boa companhia para as ouvintes. Nossa, que bacana. Olha só, gente, desculpem o barulho aí externo, né? Que faz aqui parte. Não é um estúdio. A gente hoje até pensou, nossa, tá muito calma aqui a rua, de repente passa uma moto aqui e bagunça tudo. Mas ok, seguimos aqui. A Stephanie traz, então, né, essa experiência maravilhosa e ela reforça, né, o papel da mulher apresentadora que dialoga com as mulheres. Eu achei muito importante essa tua fala, porque a gente percebe hoje que existe um público muito grande de mulheres que consome podcast, por exemplo, porque os podcasts passaram a falar das coisas que são da nossa vida. Muitas vezes na rádio comercial ou nas rádios, nos segmentos mais populares, nas rádios comunitárias, as nossas vidas não são faladas. As tarefas da maternidade, os perrengues da mulher que tem 2, 3, 4 jornadas, a vida de mulheres chefes de família, como é o meu caso, a vida de mulheres na política, né? Porque lá nós somos minoria, então a gente enfrenta também a violência política, uma série de contradições, né? Enfim, tem tantas questões que hoje os podcasts têm agregado e que têm feito com que mulheres sejam ouvintes. Mas interessante, a Stephanie fala que ela, como apresentadora, ela tem um público feminino, ela se conecta com essas mulheres. Ela começa a conhecer as pessoas pelo nome, sabe de que cidade são. Eu escuto ela na rádio, ela vai interagindo e a gente vê que é uma interação real, né? Ela comenta lá do final de semana, em Dois Irmãos teve isso, estava muito bom, e aquilo outro, e a gente se sente participando realmente do programa de rádio, né? E por falar em rádio, a gente hoje andou pesquisando um pouquinho sobre o papel das mulheres na rádio e na TV, né? Mas especialmente na rádio, até a década de 20, pessoal, mulheres que estão aí ouvindo, né?
não existia a presença de mulheres na rádio. Então, na década de 20, surgiram as primeiras mulheres na rádio, quando surgiram as radionovelas. Então, a mulherada que estava em casa, passando roupa, lavando roupa, cuidando de filho, enfim, acompanhava a novela pela rádio. Então, eu já vou deixar aqui uma pergunta para a mulherada que está acompanhando hoje o nosso podcast. Vocês consomem rádio? Vocês passam o dia ligadinhas, gostam da rádio, procuram mais na internet, mais na rádio, mais no jornal? Porque isso é um dado interessante. A mulherada está ligada na rádio, mas no início o conceito da mulher na rádio era um conceito de entretenimento. Então, década de 20, né? Radionovela, a mulherada estava ali consumindo. Se passaram muitas décadas, até que ali pela década de 50, 60, 70, foram surgindo algumas mulheres falando em rádios também, mas o conteúdo era beleza. Então, também sempre nós vinculadas, né, ao entretenimento ou às questões de beleza. Mais ou menos como na TV, o estereótipo do corpo feminino muitas vezes é um produto, né, para venda, né, para venda de um produto. A mulher é usada isso, o perfil feminino para isso. Na rádio, a mulher era vinculada ao tema do entretenimento e da beleza. Foi somente na década de 80, gente, de 80 a 90, que surgiram as primeiras mulheres apresentadoras. Inclusive a Rádio Jovem Pan, que não dá para comentar o que ela se tornou hoje, mas à época a Rádio Jovem Pan foi a primeira rádio que teve uma mulher apresentadora ali na década de 90. O tempo passou, gente, e pesquisando hoje na nossa região, Vale dos Sinos, Paranhana, Sapateiro e toda a abrangência que a União FM tem, nós estamos diante de uma mulher que é uma referência. Não só a Rádio União é protagonista nisso, mas a Stephanie Sander é protagonista nisso. Por quê? Porque ela não é uma voz da beleza, do entretenimento, né, e das coisas mundanas. Ela é a produtora de todo o conteúdo da Rádio União FM. Então, eu queria te ouvir, Stephanie, sobre como ser essa mulher da atualidade, a mulher que traz a voz, mas também a experiência e a expertise, a sabedoria de produzir o conteúdo, ou seja, praticamente o editorial, né, de uma rádio. É isso, né? O editorial, desculpa que eu não sou da área, mas tu podes me ensinar e me corrigir, mas a editora do conteúdo da rádio se chama Stephanie Sander. Então, este é o lugar que nós mulheres queremos ter em muitas áreas, saindo, né, do acessório, da perfumaria e tendo o real empoderamento. A gente sabe que na TV hoje nós temos mulheres que são âncoras, inclusive mulheres negras, né, que se colocaram nesse espaço, e na rádio a Stephanie Sander é uma figura que traz isso. Conta pra gente como é ser a mente de uma rádio e não só a voz. Sabe que ouvindo tu falando eu me dei conta, gente, é isso mesmo, que loucura, né? Porque às vezes a gente vai fazendo e não se dá conta, mas na verdade é isso. E voltando um pouquinho ali na história, eu acho que a história da mulher no rádio, ela vem junto com a história dos direitos da mulher no país, porque até então a mulher tinha que ter autorização do marido ou da família para fazer qualquer coisa. Imagina ter um programa de rádio, né? Então, sair dessa parte bonita, entretenimento, onde às vezes a voz feminina entra só para dar uma previsão do tempo ou para falar de um comercial, e ir para, de fato, o conteúdo, e no caso da União, o conteúdo musical, né, que é o nosso forte, além de pequenas notícias, mas principalmente um conteúdo musical, é muito importante para mim, assim, que sou apaixonada por música, que gosto, né, de pesquisar sobre. E é legal porque os ouvintes têm esse entendimento. No início, eles olham de fora, do tipo, ai, tu falou de tal banda, mas será que tu conhece mesmo? E aí tu tem que dar aquela provadinha, né? Que tu, sempre que tem algum assunto mais masculino, tu tem que provar que não. De fato, tu sabe, tu gosta. Então, vez ou outra acontece. Mas os ouvintes da rádio são incríveis, assim. Eles me acolhem muito, eles trocam muita ideia. E, de fato, eu acabei conquistando um público infantil, o que eu acho muito curioso,
Porque a gente tem, né, nós mulheres, a gente tem aquela coisa mais maternal, mais afetiva. E a partir do momento que a gente tenta abraçar o ouvinte, chegar mais perto e mostrar que ele faz parte do programa, como tu disse, através de um abraço, através de um recado, que até então não era, né, de praxe na União FM e que eu instituí. Poxa, por que a gente não vai mandar um abraço lá pro pessoal da empresa tal? Ah, mas vamos falar o nome da empresa? Mas vamos, eles estão ouvindo a gente. Eles merecem ter o nome dito. E tu ter o teu nome dito no rádio ainda é, meu Deus, ela sabe quem eu sou, sabe? É uma coisa incrível, assim, como isso muda o dia das pessoas. E pra mim é tão simples, então por que não fazer? E aí tem essa coisa mais maternal, carismática. Eu adoro um ouvinte lá da rádio, vou citar ele, que é o Mirko, que eu considero meu amigo já, porque ele disse uma vez assim pra mim: guria, tu apresentando parece uma pirralha feliz, mas não leva isso pro pejorativo. E eu amei, porque é assim que eu me sinto, né? Falando com os meus ouvintes em casa, sendo eu, sendo uma pirralha mesmo, feliz, animada, sem filtro. Então hoje os ouvintes já têm essa visão. Eles realmente entendem que eu sou aquela pessoa ali no rádio, não é um personagem. E diferente do que a gente tem do estigma, né, de que a voz masculina é que passa mais credibilidade e tudo mais, a minha voz de rádio é essa. Eu não faço de conta que eu tenho uma voz de locução. Então é 100% a Stephanie. Hoje eu sou muito feliz de realmente agradar o ouvinte sendo eu mesma, rodando meu gosto musical, trazendo as notícias do universo feminino, mas não daquele universo fútil, né? A gente fala das cotas. Hoje mesmo eu li dados ali de questões envolvendo violência doméstica de novo, com o caso da Ana Hickman, e a gente tem que reforçar isso todos os dias, porque todos os dias, infelizmente, surgem casos novos, e agora com famosas, mais ainda a comoção é importante. Então eu tenho, né, esse papel, que não é fácil, é uma baita responsabilidade, mas eu acho que aos pouquinhos o pessoal vai entendendo que, essa menina é legal, vou dar uma credibilidade pra ela. E assim a gente vai indo, sabe, Ana? Conquista também pela empatia, pelo carinho. Tem que ser. Eu tento ser, assim, eu acho que eu sou uma pessoa, assim, alegre, solar, né, como eu gosto de dizer, porque tem essa energia. Estar no estúdio da rádio é isso. A casinha da árvore, né, é maravilhosa, tocando música boa, interagindo com as pessoas. E tu tem que transmitir também esse abraço a quem tá te acompanhando, né, porque, assim, se é pra ligar o rádio e ouvir gente discutindo, notícia ruim, daí não vai valer a pena. Falando de desgraça, né? A ideia é justamente a gente melhorar o dia das pessoas que estão ali na nossa companhia. O pessoal tá interagindo aí, né? Aqui a mulherada Quero fica saber ligada. Se estão me escutando aí, hein, essa mulherada, vamos ver. Eu não sei como é que tu dá conta quando tu tá na rádio fazendo isso, tá? Eu vou te dizer que eu me atrapalho um pouco, mas eu tento. Vamos lá, então. Tá aqui com a gente a Fernanda da Silva Pereira, ela foi candidata a vice-prefeita em Guaíba, é professora, adoro ela, tá sempre conosco. Amanda Bax, oi, boa noite, conselheira tutelar eleita aqui na cidade. Fabiane Fumagalli, professora da rede pública em Sapucaia. A dona Ângela Maria, amo ela, mora aqui na feitoria. Boa tarde, Ana e Stephanie. A Marieta, boa noite, mulheres maravilhosas. A tia Rose, aqui da feitoria, também coordena a unidade de saúde pública aqui, Rose Mari Nogueira. Boa noite, mulheres. A Amanda dizendo, eu escuto rádio sempre, além de todos os jornais. Uau, leio todos os jornais, eu adorei. Boa noite, Ana, aqui é o Daniel Sauer. Cris e eu estamos sempre por aqui acompanhando. A Jussara Lanferman é a nossa vereadora também da bancada do PT. Pois então, me criei escutando rádio. Hoje não temos rádio em casa, eu escuto rádio no carro e em meu deslocamento, às vezes no celular. A militância do PT de Guaíba, oi meninas, boa noite. O Daniel dizendo, muitas empresas e consultórios médicos usam ainda a Rádio União como seu ambiente. Verdade. Isso aí, é incrível. Verdade, quando eu fazia o pré-natal da Sofia, eu ficava ouvindo, eu amo. Bom, eu amo a União FM, é a minha rádio preferida, eu já falei pra ti, né? Só não gosto no domingo de manhã, meu Deus. Não é. Ai, domingo de manhã não dá, não gosto, né? Porque não é meu estilo musical. Tem certas coisas que a coordenadora não pode mexer, porque já eu é da sei. história, E né? até porque dialoga com uma região aqui, Picata perfil de Café, público, Lindolfo isso aí. Collor e tal. Exato. Então, assim, gente, domingo é uma música, assim, essencialmente germânica. Não que eu não gosto, são as bandinhas e tal, não é meu estilo. Mas eu sei que a galera aqui da região ama, deve amar. E é o dia fixo, então eu sou, assim, fiel de segunda a sábado, domingo eu dou uma puladinha. E vamos lá, eu tive o sonho de ser radialista. Olha. Que legal te ver aí fazendo esse trabalho e dando voz às músicas de nós todas. Ai, que Essa é a lindo. Kátia de Guaíba. Ai, que massa. Obrigada, Kátia.
Gente, então a Stephanie falou que ela instituiu a sua pessoa, a persona Stephanie, né? Brincalhona e radiante. Essa mulher, que signo tu é? Geminiana. Nossa, é minha filha de gêmeos, é a Bruna. Essa É a raiz, geminiana, né, da comunicação. cheia de talento, criativa, né? Uma mulher bem descolada. Eu sei que a nossa Duda Rocha aqui, que todo mundo conhece, também já trabalhou na União FM, né, Duda? Já Apresentou teve um também. podcast comigo Vocês lá, apresentaram muito legal. juntas? Sim. Sim, Eu a chamava Duda não Duda fala com no as programa, notícias. gente. Ela tá Ela só só tá aqui abanando a balançando. cabeça aqui. E Mas que hoje ela falta tá que ela emocionada tava, ali, viu? porque ela tá produzindo o programa com a colega, amiga. Elas viajam, fazem conteúdo de música, que eu acho que era legal, porque a Duda tá muito forte nesse campo. A Stephanie falou aqui que ela se tornou uma referência do conteúdo musical, né? Então, o conteúdo que a Stephanie faz, ela tem propriedade do que ela tá trazendo. Quando a gente fala em conteúdo musical e mulheres, o que tu poderia dizer assim sobre o perfil? O teu público é feminino, e o que a mulherada te pede? Como é que tu consegue dialogar com toda essa diversidade dentro do teu conteúdo? Expressa um perfil da mulher que é tua ouvinte ou não? Olha, sim. Sim e não, na verdade, né? Porque eu me vejo muito lá na minha adolescência, quando eu assistia, por exemplo, o Disque MTV, que eu queria ser a Didi Wagner, que eu queria ser a Sara Oliveira. E às vezes tem umas ouvintes que me chamam de VJ do rádio. Eu acho o máximo, né? Porque elas têm também essa herança da época da MTV. E isso é uma coisa que eu também resgatei. O que a Stephanie, adolescente, gostava de ouvir? E que certamente vai ter uma mulher adolescente que vai gostar de ouvir na rádio. Então eu tenho isso de resgatar algumas músicas ali, Backstreet Boys, Britney Spears, Creed, Nickelback, bandas aí de todo tipo, tanto pop quanto rock, né, e outras vertentes. Então isso é uma coisa que eu peguei pra mim, assim, esse conteúdo, digamos, musical, anos 90, anos 2000, e aí todas as sextas eu tenho esse bloquinho que são uma sequência só dessa década e a mulherada ama, assim, é uma loucura, porque remete pra adolescência, para o início de um namoro, de uma história. E música é conexão. Música é memória afetiva, é incrível. Eu falo, eu me arrepio porque a gente, né? Porque a gente às vezes ouve uma música e lembra de uma pessoa, de um momento. Então essa conectividade eu tento manter viva, assim. E claro, não sou como a Duda Rocha, tão especialista, né? A ponto de falar de bandas e tudo mais. Mas eu tento compartilhar as minhas vivências musicais. O show do Roger Waters que eu fui semana passada, eu contei a minha visão do show, o que eu senti. Sendo que o meu pai me apresentou o Pink Floyd e um dos caras estava lá. Então assim, pra mim, não tem como separar o conteúdo da emoção. Eu tento sempre compartilhar o que tá aqui dentro, porque eu acho que é isso que faz as pessoas se sentirem parte da minha vivência, né? E amo experiências de cabanas, como tu viu aí no meu Instagram, pra quem quiser até acompanhar, turismo. Eu gosto de tudo. Então, tudo que eu gosto acaba virando um conteúdo, né? É difícil segurar, às vezes, a mão, mas é isso. Mas que bom, essa criatividade pulsa, né? A Stephanie tem esse perfil criativo, ela é uma mulher que se desafia a opinar e ter posições em áreas onde talvez não é a formação dela, mas com o jornalismo ela se apropriou, então ela está mergulhada no mundo da música. Recentemente eu encontrei ela num restaurante e ela também está mergulhada num outro processo aí, né, que também isso. Tu formaste um personagem, tu és hoje uma influenciadora. A partir do teu papel de apresentadora, de rádio, a partir desse perfil de mulher jovem que fala da música, que entende do conteúdo, acaba que tu te tornas alguém que influencia também sobre marcas, sobre lugares. Então, hoje mesmo eu estava olhando ela postando as cabanas, né? Uhum. Umas cabanas que ela andou conhecendo aí, já fiquei, nossa, que lugar lindo, já gostei. E ela estava aí nos últimos tempos lançando um aplicativo, né, de restaurantes, enfim, que tem cupom de desconto. Então, fala um pouquinho também como é porque é um combo, né? Sim. A apresentadora de rádio, que conquistou o seu lugar não só de voz, mas de elaboração de conteúdo, que passa pela perspectiva da música, mas também passa por outras perspectivas que são das relações humanas, né? O contato, a empatia, o carinho, o abraço, chama as pessoas pelo nome. Tenho certeza que quem encontra ela, de repente, para e diz, meu Deus, é a Stephanie. Não duvido que peçam um autógrafo, que queiram fazer uma foto, é isso mesmo, porque se torna, né, uma personagem
que mexe com a vida das pessoas no cotidiano. E agora esse pulsar, assim, no sentido de influenciar, né? Como é que está sendo também essa experiência? Olha, eu sempre gostei de TV, né? De reportagem. Eu acho que o Instagram é basicamente uma câmera ali a postos pra gente registrar tudo. Então eu tento, de fato, compartilhar as minhas experiências, né? Como eu falei anteriormente, de tudo que eu acho legal, de tudo que eu acho válido. E é muito legal que marcas, que empresas tenham me procurado para isso. Não, a gente quer que tu venha e que tu faça uma matéria, porque eu não digo que é um vídeo de influencer, né? Não é um review. Eu faço uma mini reportagem, eu pergunto, eu fuxico, eu vou na cozinha, eu mostro, eu quero, né? Não é só aquela coisa bonitinha, parada, comendo e provando. Eu realmente tento ir atrás das informações. E pra mim tá sendo incrível, assim, porque eu sempre gostei de aparecer, né? Desde pequena tem vídeos caseiros do meu pai, que tinha uma câmera em casa, e eu passo abanando, e eu entrevisto a avó e aquela outra coisa. Então, pra mim é muito natural falar pra câmera, ser espontânea, né? E aí eu transformei isso num produto, na verdade, que é eu ir num lugar, ou numa hospedagem, ou numa viagem, ou num restaurante e compartilhar aquilo com as pessoas, assim. Tô adorando, tô me especializando mais, claro, porque a rede digital é uma coisa que eu peguei durante o meu trajeto de jornalista, né, Ana? Pensa que quando eu comecei a fazer reportagem, eu tinha que pegar o cartuchinho da câmera, passar no computador para mandar as fotos por e-mail, a entrevista era por telefone. Hoje a gente faz entrevista por WhatsApp, por áudio, por videochamada, por StreamYard. A foto já tá aqui 2 minutos depois que tu bateu. Então, de certa forma, eu acompanhei também essa saída do analógico pro digital, né, durante o meu trabalho, durante a minha adolescência mais ainda, porque eu baixava os CDs, né, no Kazaa, no Emule, e hoje eu tenho tudo aqui no Spotify, então é uma loucura pensar em toda essa modificação, mas eu acho que faz parte disso, assim, da comunicadora, porque eu vejo que quando eu falo de uma música ou de uma banda para as pessoas, nossa, mas a Stephanie gostou, então eu vou ouvir. Tem, digamos que um aval meu, sabe? Sim, o que é muito legal, porque é o que eu tento trabalhar diariamente, para as pessoas realmente verem que, não, eu paro para fazer aquilo ali para indicar, não é qualquer coisa que eu indico também. Então eu tenho que ter esse cuidado também de ir lá, testar, provar, porque de certa forma é o meu nome que tá aliado àquilo ali, mas eu tô adorando, assim, tô achando maravilhoso. Deixa eu dar uma olhada aqui na galera, a mulherada toda deve estar aqui. Ó, vamos ver se a gente tem... Ai, a Antoninha, que amor. Eu não tenho por hábito escutar rádio. Sou viciada em noticiário, TV e celular. O meu marido é viciado em rádio. Ai, a Antoninha é uma das fundadoras aqui em São Leopoldo do movimento feminista, assim, é uma figuraça, né? Aqui o pessoal de Guaíba dizendo que música realmente é conexão, sem dúvida, começando na primeira infância, onde ouvimos as músicas de Ninar, que são repetidas por várias gerações. Stephanie, o que tu teria assim para dizer para as mulheres que têm, digamos assim, que como tu se identificam com essa questão da comunicação, né? O comunicar. Nós tivemos aqui uma jornalista, a Kátia Marco, ela é jornalista do jornalismo, né, do Brasil de Fato, e ela fala de um projeto de comunicadoras populares. Eu fiquei encantada porque o nosso público, a gente dialoga com mulheres, lideranças comunitárias, presidenta de associação de moradores, mulher da cooperativa, mulher sindicalista, né, mulher chefe de família, mulher do partido político, candidata a vereador, enfim. Então, a Kátia fez essa provocação, né, dizendo que alguns movimentos sociais, especialmente o MST, compreendeu o papel da comunicação, compreendeu esse mundo agora completamente digital, né? E tem realizado formas de comunicar mais populares, né? Comunitárias, que também dão um empoderamento, né? Trazem conteúdo. E aí a gente provoca as mulheres, né? Não sei como é que tu vê isso, mas a grande maioria das mulheres dominam o que elas fazem, conhecem onde elas estão, sabem tudo daquele território, da luta do magistério, da educação, da saúde, do sindicato, da pauta das sapateiras, enfim. E aí, na hora de comunicar, pegou o telefone e botou assim, meu Deus, não quero. Eu vejo muito isso, porque a gente faz política e lida com muitas mulheres. A maioria, ai, não, eu não sei o que eu vou dizer. Fala um pouquinho, ai, eu tenho vergonha. Nas plenárias, as mulheres não pegam o microfone para falar, né? Assim, a gente vai quebrando um pouco esse medo e vai ajudando as mulheres a se empoderarem.
Claro, eu falo do meu meio, que é o meio da política, né? Onde a fala também é poder, né? Se a gente consegue dizer o que a gente pensa, as nossas opiniões são validadas por um coletivo e a gente consegue transformar, né? Se a gente senta e fica quieto, os homens tomam conta, eles falam às vezes sem muita consistência, né, no tema que estão falando, mas parece que quando o homem fala qualquer coisa que ele diz tá bom, parece que quando a mulher fala, ela tem que, como tu disseste, provar, né? Então, queria te deixar duas provocações. Uma, o que tu diria para as mulheres que estão na luta social, na luta política, com relação ao comunicar, como começar, como se encorajar, né? Como cada uma ter o seu canal, a sua ferramenta. E a segunda questão seria essa comparação, né? A gente falava aqui hoje que o código, né, o simbolismo sonoro, né, o código da voz. Então, historicamente, né, a voz masculina, ela sempre passou mais credibilidade em todas as áreas, principalmente na informação. A voz feminina pode até falar do entretenimento, da beleza, mas, né? Então, como é que tu enxergas hoje a Stephanie, que é uma jornalista, uma apresentadora e que elabora o conteúdo, o potencial que nós mulheres temos de afirmar essa credibilidade no mundo da comunicação? Eu acho que o principal ponto e que deixa as mulheres, às vezes, na dúvida, né, de falar em público ou até de se comunicar ali pela tela do celular, é realmente esse medo de, eu vou ser julgada. Porque o homem... É como tu disse, pode ter zero conteúdo, mas ele fez isso aqui, ele aumentou a voz, ele vai ser ouvido. Então a gente tem que pensar nisso. Poxa, eu sei o que eu vou falar, eu sei para quem eu vou falar. A comunicação é uma ferramenta poderosíssima, seja ela pelo celular, seja ela com o vizinho da frente. Eu acho que o principal ponto é a mulher entender que ela tem que usar, sim, o espaço de fala para ser ela, para explicar o que está acontecendo no mundo dela, no meio dela, e não ter medo do julgamento. Eu acho que o que segura muitas mulheres ainda é esse medo de ser julgada. Agora ela virou blogueira. Sim, ela virou, deixa ela ser blogueira. Ela tem que falar o que ela quer falar. Porque vão julgar. E geralmente é a própria família, né? Ou os amigos que julgam. Deixa eles falar, aproveita e faz o teu canal, conversa com as pessoas que estão ali, te conecta com quem tá do outro lado, porque eu tenho certeza que a partir do momento que postar uma enquete, que postar ali alguma coisa divertida do dia a dia vai ter retorno, as pessoas vão se identificar contigo, né? A principal forma da gente enxergar a rede social como uma ferramenta poderosa de comunicação é entender que vai ter alguém do outro lado que vai dizer, poxa, eu penso igual a ela. Então é isso, assim, tirar essa barreira de, não sei, não, vou ser julgada, esquece. Faz, posta, espera vir os feedbacks, porque eu tenho certeza que vai ser positivo. Pensem que a comunicação hoje é essencial e pensem nisso, né? É meio que uma piada, é um meme, mas assim, para cada mulher que tá na dúvida se tá fazendo bem feito, tem um homem que fez muito pior, mas que já fez. Então, na dúvida, é isso, gente. A autoestima masculina, entendeu? É isso. Façam, porque com certeza vai estar melhor do que muita coisa que já tem por aí. E se espelham em outras mulheres. Comecem a seguir, principalmente, pessoas reais. Não artistas que estão sempre lindas, que estão sempre maquiadas. Procurem influencers, talvez, que são da tua cidade, que mostram uma realidade como a tua, que mostram uma maternidade real, que mostram uma mãe sobrecarregada, para que isso também não te faça mal. Porque aí, a partir do momento que a gente vê só pessoas plenas, bonitas e que falam bem, a gente realmente não vai querer se comunicar. Então, acho que a bolha tem que ser também de acordo com o que a gente procura, né? Para que a rede social realmente não faça mal e que ajude a impulsionar negócios, marcas e mulheres, principalmente. Arrasou. Deixa eu ver, não sei como é que tá. Tá acabando o nosso tempo. A Duda foi megera agora, disse tá acabando. Deixa eu ver. Não tem mais pergunta, né? O pessoal ficou quietinho ouvindo a gente falar. Teve. Bora, então. A Dai é maravilhosa. Schwengber. Beleza, então, uma pergunta que veio no Instagram. Como é ser referência para outras mulheres e meninas? Da Daia, que teve aqui semana passada, né, falando sobre sustentabilidade. Nem sei, amiga, se eu vou parar para pensar, né? É isso, assim, eu não penso que eu sou referência. Eu penso que eu sou uma mulher que gostaria de ter alguém lá por ela, sabe? Eu penso assim, poxa, eu queria talvez me sentir mais próxima de uma Sara, de uma Didi na época, se fosse possível. Por que eu não vou ser essa pessoa? Por que eu não vou facilitar esse caminho?
Então não é que eu me entenda como referência, mas é que eu me aproxime mesmo da mulher que tá ali. A Day é uma. Dependendo da música, ela bota uma dancinha, ela, essa música eu amo, tô dançando no home office, eu adoro isso. Porque a reação das pessoas é espontânea, né? Então é isso, a gente tem de volta aquilo que a gente entrega. E eu hoje posso dizer que eu tô recebendo muita coisa boa. Muitas mulheres maravilhosas, amigas, né? Porque eu brinco que eu não tenho ouvintes, eu tenho amigas, é assim que eu considero elas todas. E isso só influencia, só melhora, tende a amplificar ainda mais. Nossa. Mais algum tema, Duda, que veio? Acho que podia Acho que... bem rapidinho, não sei quanto tempo a gente tem. 3 minutinhos, mas dá para dar uma provocadinha. Stephanie, a tua visão assim hoje sobre os temas, sobre a questão dos podcasts. A gente estava hoje pesquisando aqui um pouco também, porque são ferramentas novas, né? E quando as mulheres não se enxergam que a rádio comercial fala do nosso cotidiano, a rádio comunitária não fala do cotidiano, não tem homem que fala, só tem voz masculina, elas começam a migrar para lugares onde elas enxergam que o conteúdo das nossas vidas está ali, né? E hoje, pelas pesquisas, 75% dos podcasts no Brasil, eles são produzidos e conduzidos por mulheres. Nós temos, então, uma audiência aí de 30 milhões de mulheres que consomem podcast. Fala um pouquinho sobre isso, assim, pra gente, até porque a gente também adotou essa ferramenta como um canal do mandato, não para trazer resultado para o mandato, porque a gente traz figuras do Estado, enfim, mas para trazer visibilidade às mulheres, porque a gente vê que normalmente no dia a dia as grades das rádios são sempre os mesmos, falando as mesmas coisas. Então está sendo muito bacana, as mulheres que vêm aqui saem, nossa, que honra estar aí. Não, a honra é nossa, porque a Ana Afonso, todo mundo sabe quem é, eu tenho mandato, fui candidata a deputada, todo mundo me conhece, mas as pessoas que eu trago aqui estão se tornando conhecidas por essa bolha de mulheres que me acompanham. E a gente achou muito interessante essa construção. Como é que tu tá vendo esse fenômeno assim das mulheres no podcast? Eu acho que eu vou responder isso com uma pergunta para ti. Tu te sente confortável fazendo teu podcast? Ai, no início me achei estranha, parecia que não era o meu lugar. Agora eu tô à vontade. É o teu lugar de fala. É por isso que tem tanta mulher produzindo podcast e se ouvindo. Porque ela é ela mesma. Porque ela pode falar de maternidade, porque ela pode falar sobre espiritualidade, porque ela pode contar histórias divertidas de relacionamentos. E é isso que a gente procura. Eu sigo alguns podcasts, né? Adoro. Porque eu acho que a mulher é ela mesma ali, sem nenhum julgamento, ouvida por outras mulheres. Então é isso. Se não tem um espaço pra nós, vamos criar. E é isso que o podcast tornou possível, sabe? É isso. Sim, foi uma saída que nós encontramos e um espaço que nós criamos, né? É isso. No início, quando a gente começou, né, do podcast, eu ainda disse que todas as convidadas aqui, que aqui era um pacto, nós por nós, mulherar é um verbo que a gente criou. O que é mulherar? Mulherar é o nosso verbo, é o verbo das mulheres, mulherar, né? Nós mulheramos, quanto mais mulheres, mais mulherado está, melhor fica. E aí eu disse, aqui vamos ser quem nós somos, a gente não tem filtro, não vamos ser julgadas, né? Então, acho que é bem bacana quando a gente consegue fugir de tudo aquilo que o patriarcado constrói como barreiras, né, gente? Porque é sobre isso, a gente está falando disso. O nosso lugar na política, que ainda é minoritário, o nosso lugar na rádio, que ainda é minoritário, os lugares onde as mulheres ocupam, né, no mundo do trabalho, ainda tantas barreiras que existem, mas a gente foge, né, dessas artimanhas que o patriarcado impõe, dizendo, não, aqui não é teu lugar, vai cuidar da vida doméstica, vai cuidar de filho e deixa que a vida pública é pra gente. E a gente está, né, nessa perspectiva em plena evolução, né, em plena construção. Então, tá aqui. Stephanie, esse é um símbolo assim, de muita singeleza, né? A nossa simplicidade, o nosso amor, o nosso carinho de verdade, assim, por teres aceito, né? Tô muito honrada de tu estares aqui, de teres contribuído para que todas nós, para que a gente compreenda a importância da comunicação nas nossas vidas e que nós somos seres tipicamente comunicadoras, nós somos seres que nos comunicamos, né? E essa empatia é que gera, né, a nossa força e a união de mais mulheres nessa pegada. Então, eu queria te agradecer, muito obrigada, viu, por teres vindo, é um prazer pra gente, uma honra.
e dizer que eu te acompanho, te admiro muito. Tenho certeza que quem não te acompanhava a partir de hoje Tomara. vai colar, né, na Rádio União FM, e que todos os teus projetos de vida sejam exitosos sempre, né? Que tu seja sempre esse exemplo assim de teimar, né? Pular barreiras, quebrar preconceitos e ocupar espaço, sempre brilhando assim com essa alegria, com esse teu colorido, né? Que é muito legal. Obrigada, Ana. Obrigada a todas que nos acompanharam. É uma alegria estar aqui, né, fazendo história, porque é isso, né, que significa um podcast que dá espaço para as mulheres e que mostra aí a rotina de mulheres de tantas áreas diferentes. Acompanhem lá, 105.3 FM, hein? Agora eu vou querer todas vocês comigo. @tefsander no Instagram, para quem quiser interagir, conversar mais. E acho que vai ter que ter uma parte 2, né? Que faltou muito assunto aqui. Estou à disposição, tá? Para mais. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada, então, gente, mulherada, todos, todas e todes que acompanharam. Quem não conseguiu acompanhar em tempo real, vai ficar gravadinho ali no Facebook, no YouTube, e logo mais já entra na plataforma de Spotify ou nas plataformas que vocês gostam de curtir o podcast. A gente volta na semana que vem com mais mulheres que nos inspiram, fortalecendo a nossa luta e abrindo espaços de construção coletiva para o nosso empoderamento. Valeu, gente. Beijão.